Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo surpreendentemente vai sorrir de orelha a orelha ao apanhar de Ben. O namorado de Sol vai cair igual um patinho em mais um dos planos do mau caráter, que contará com a ajuda de um novo comparsa. Erika vai gravar a briga, de longe, para desmoralizar o advogado. Abandonado pelo advogado à própria sorte no tribunal, Theo vai jogar baixo para escapar de uma condenação. O próximo alvo dele será Ben, que terá conseguido virar o jogo graças a diversos depoimentos, entre eles, o de Kate. O ex-marido de Clara estará de caso com Erika, que vai ajudá-lo em mais uma maldade. Ele provocará o personagem de Samuel de Assis e mandará a jovem gravar a discussão, e, se possível, até uma possível agressão. Para tirar o rival do sério, Theo vai aparecer de surpresa na gravação do clipe de Sol. A dançarina vai ter estourado justamente com a música baseada na carta de amor que escreveu há 20 anos para o então namorado. "Você pode ir embora, por favor", exigirá o advogado. "Eu vi a chamada para a gravação. Quero participar do clipe da mãe da minha filha", devolverá o crápula. "Você não cansa de provocar?", questionará Benjamin. "Provocar? Se eu quisesse provocar, eu falava alguma coisa tipo", emendará Theo, que ainda cochichará impropérios no ouvido do ex-amigo. Revoltado, o brigadeirão partirá a cara do vilão no meio com um soco daquele. O dono da Bastos Imports vai até cair no chão, mas com um sorriso no rosto. Afinal, Erika, escondida, terá registrado tudo. A acusação de estupro não doerá tanto em Theo quanto perder sua fiel escudeira em Vai na Fé. Após descobrir que o amante é culpado pelos crimes sexuais, Lumiar abandonará o caso, e o crápula terá certeza de que a intenção dela é humilhá-lo na novela das 7 da Globo. No capítulo de terça-feira, 4, o vilão demonstrará a seu novo advogado que sentiu forte o golpe do afastamento de Lumiar. Principalmente porque a loira sequer informará pessoalmente a ele que decidiu não mais defendê-lo. "Então a Lumiar abandonou meu caso e te fez de garoto de recado. Quis humilhar nós dois ao mesmo tempo", constatará o abusador, cheio de mágoa. "Ela vai falar com você pessoalmente. Se ela não fez isso até agora, é porque não quer explodir de raiva na sua frente", ponderará Ricardo. A fúria de Theo sobrará até para Kate, já que a decisão de Lumiar terá sido tomada após uma conversa sincera com a garota. "Eu não vou perder a mulher da minha vida e a minha advogada por causa de um casinho com uma vagabunda. Será que a Lumiar não entende que com ela é diferente? Que só ela importa", desabafará o crápula. "Você também quer me usar de garoto de recado? Você tem que dizer isso pra ela", retrucará o advogado. "Como? Se ela não me atende, não me responde, saco", explodirá Theo, jogando um objeto longe. Lumiar abandona caso de Theo. Antes da conversa entre Ricardo e Theo, Lumiar terá chegado como um foguete em seu escritório para uma conversa direta com o advogado. "Esfria a cabeça, Lumiar. Nervosa. Você não vai ver as coisas como elas são", ponderará ele. "Você quer saber como as coisas são? Eu digo. O Theo é obcecado pela Sol. Ele transformou todas as mulheres que estão acusando ele em cópias da Sol", retrucará a loira, indignada com a descoberta. "Pelo que entendi, esses casos foram antes de vocês estarem juntos", tentará passar pano Ricardo. "Eu falei com uma moça que o Theo transformou em sósia da Sol. Uma menina, idade para ser filha. Botou pra morar no aparte dele, como se fosse. Isso é coisa de um cara doente", constatará Lumiar. Ricardo ficará sem entender o desabafo da ex-aluna, que revelará a sua decisão. "Eu quero que você assuma a defesa do Theo no caso da Janaína. Não sou mais advogada dele." Ben tem a melhor das intenções, mas seus adversários estão criando uma cortina de fumaça muito perigosa. Ben sempre foi um ótimo advogado e ainda mantém uma posição de grande respeito no ramo, mas o tempo está evidenciando aos espectadores de Vai na Fé que Lumiar carregava boa parte das vitórias nas costas, sobretudo após ela promover um show sádico contra as vítimas de Theo diante do juiz. Nos próximos capítulos, ela desiste de defender o bandido, mas faz questão de colocar outro abutre em seu lugar. Ricardo é escalado para substituir Lumiar no caso e não perde tempo antes de mergulhar de cabeça nos documentos, além, é claro, de anotar todos os detalhes sobre as vítimas de seu cliente para fundamentar seus contragolpes.
Não demora muito para ele mostrar suas garras, chegando a derrotar Ben de forma humilhante em um dos embates no fórum. A reação perplexa de Ben será apenas a ponta do iceberg, mas é exatamente isso que transformará a reta final da novela das 7 em um marco atemporal na TV. Afinal, os espectadores começarão a torcer pelo exato instante em que Lumiar volta de seu retiro pessoal e se junta a Ben para destruir qualquer possibilidade de impunidade para Theo. Por sorte, Clara e Kate resolvem agir nos próximos capítulos. Juntos, Ben e Lumiar sempre foram invencíveis, e talvez esta seja a verdadeira cereja do bolo na novela das 7. Para que o cenário se torne real, vai ser preciso uma conversa profunda entre os antigos companheiros, afinal existe um abismo recheado de mágoas entre os dois, que precisam ser resolvidas antes de qualquer nova união. A maré de azar de Theo subirá cada vez mais em Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das 7 da Globo, ele será alvo de uma vingança de Clara, de um plano ardiloso do próprio filho e acabará abandonado por Lumiar. A loira terá confirmação de que está dormindo com um monstro a partir do capítulo de segunda. Após ver o vídeo em que Grazi é intimidada para não denunciar Theo à polícia, a advogada acreditará que o vilão é realmente um abusador de mulheres. Ela terá a confirmação final da perversidade de Theo após conversar com Kate. Lumiar se arrependerá de defendê-lo e não só abandonará o caso do canalha na justiça, como também se afastará dele e fará questão de pedir perdão a Sol por não ter acreditado nos relatos dela. Theo também sofrerá um grande revés em sua família. Ele terá chantageado Clara, oferecerá dinheiro para que a ex-mulher deponha a favor dele no tribunal. Desesperada por estar sem um tostão, a Dondoca aceitará a proposta, o que levará ao fim do seu namoro com Helena. No entanto, Clara ficará revoltada ao saber que Theo embebedou Rafa. Ela será consolada por Sol e mudará totalmente de ideia em relação ao ex. A personagem de Regiane Alves não só desistirá de depor a favor dele, como também pensará numa maneira de se vingar do cafajeste. Haverá ainda o caso de Rafa. O rapaz se decepcionará ao saber que Kate foi amante de seu pai e o procurará. Malandro, Theo virará a cabeça do filho contra a namorada. Será aí que ele dará bebidas para o jovem depressivo. A princípio, Rafa ficará ao lado do pai, mas logo usará essa proximidade para armar contra o vilão. Ele até voltará a morar com Theo, em busca de alguma evidência que o ajude a incriminar o personagem de Emílio Dantas. Após um breve período de rivalidade, Lu e Lumiar fazem as pazes e formam um laço importantíssimo. Os primeiros encontros e desencontros de Lu e Lumiar já davam indícios do que estava por vir. Em breve, a dupla fundamentará uma das mais importantes uniões da novela Vai na Fé, por incrível que pareça. Juntos, o cantor e a advogada vão mergulhar em conversas cada vez mais profundas no folhetim, até que o ex-mulherengo coloca na cabeça da nova pretendente a necessidade de proteger Sol e as demais vítimas de Theo. Por sorte, tudo acontece na hora certa. Primeiro, Lumiar decide se afastar completamente de Theo após engatar uma conversa determinante com Kate sobre as verdadeiras ações do canalha. Depois, ela faz as malas e sai correndo em direção ao refúgio, onde pretende ter algum tipo de paz, mesmo com a doença de Dora em estágio avançado, que já é motivo mais do que suficiente para grandes períodos de choro, diga-se de passagem. Mas a experiência que deveria ser tranquila se transforma em uma dor de cabeça constante com a presença de Lui. Isso porque o cantor decadente fica revoltado com a postura agressiva da loira no caso contra Theo na justiça, ainda mais após a humilhação que Sol precisou passar depois dos capítulos mais recentes exibidos na TV Globo. O clima de ódio fica escancarado, mas Lui leva uma bronca categórica de Dora, além de receber alguns conselhos pertinentes de Fábio, até fazer as pazes com Lumiar e dar início a um período de trocas intensas com a mulher que pode representar sua virada de página, e vice-versa. Theo perde completamente a cabeça e invade a casa de Lumiar. Os espectadores de Vai na Fé terão um bom motivo para comemorar nos próximos capítulos, afinal Lumiar finalmente chuta Theo e segue sua vida sem se importar com o provável futuro miserável do canalha. No entanto, engana-se quem pensa que ele vai ficar tranquilo no próprio canto. Em breve, Theo perderá completamente a cabeça ao invadir a casa de Lumiar. A atitude do abusador acontecerá exatamente no mesmo período em que a advogada fica horrorizada com a verdade sobre o aliado e decide fazer as malas e passar um tempo ao lado de Dora e Fábio no refúgio.
Indignado com a ausência de sua maior parceira, Theo surge em estado preocupante de perturbação e arromba a porta da casa de Lumiar, na esperança de encontrar algum documento capaz de ajudá-lo no processo. Apesar de abandonar Theo, Lumiar ainda coloca um excelente advogado para cuidar da defesa, e pode gerar novos problemas para Ben ao escalar Ricardo como defensor do empresário. O novo advogado de Theo tem boas táticas para convencer o juiz, mas o cerco realmente se fecha para o criminoso quando Kate, Clara e até Hugo aceitam participar do julgamento, defendendo o lado das vítimas, é claro. Jennifer levará a sério o plano de se aproximar de Theo para desmascarar os crimes dele em Vai na Fé. Além de começar a trabalhar na empresa do vilão, a estudante de direito se sacrificará e pedirá para morar com o pai biológico. Eu meio que briguei com todo mundo, explicará a jovem na novela das 7 da Globo. No folhetim de Rosanne Schwartzman, a universitária armará um plano ousado com Rafa. Ela decidirá fingir uma trégua com o executivo para procurar provas dos contrabandos da empresa e mandar o crápula para a cadeia, já que o canalha terá sido inocentado no caso de estupro de vulnerável. Só que Sol e Ben não gostarão nem um pouco de ver a moça se arriscando dessa forma. Eles terão várias discussões, e Jennifer perceberá mais uma oportunidade de enganar o pai biológico. A evangélica procurará o empresário no apartamento em que ele estará morando com Rafa. Eu meio que briguei com todo mundo. Com a minha mãe, com o Ben. Posso ficar aqui? Pedirá a amiga de Kate, cheia de segundas intenções. Theo desconfiará e perguntará o motivo da briga. Se você não quer que eu fique aqui, eu arranjo outro lugar, retrucará a garota. Não é isso. Eu só quero saber o que aconteceu, afirmará o cínico. A minha mãe é teimosa e o Benjamin é igual. Eles acham que são os únicos certos no mundo, que ninguém pode pensar diferente, disparará a estudante, que convencerá o personagem de Emílio Dantas. Jennifer ainda passará a trabalhar com o vilão, que aproveitará a proximidade para aterrorizar Sol. Theo começará a perseguir a filha de Marlene, e deixará claro que pode machucar a universitária. É tão simples, se separa do Benjamin e nada acontece com a Jennifer, ameaçará o abusador. Com boas chances de virar o jogo contra Theo, Clara desliza ao promover um escândalo antes da audiência. Clara vai repetir um feito semelhante ao de Theo nos próximos capítulos de Vai na Fé e promover um escândalo pouco antes da audiência em que deveria prestar depoimentos para ajudar a esclarecer os fatos sobre o acusado. Irritado, o juiz responsável pelo caso decide dispensar a testemunha, gerando uma revolta generalizada entre as outras vítimas do principal vilão da novela. Será inevitável cuspir algumas verdades no rosto de Theo durante o encontro, mas Clara poderia evitar a confusão para manter sua consciência íntegra durante a missão de entregar os podres de seu ex-marido. O motivo do estresse será uma discussão feia com Helena, que ainda não consegue entender algumas considerações brandas da namorada sobre o longo período em que sofreu violência doméstica. A decisão do juiz gera uma reação polvorosa das vítimas, que percebem novamente a intensa dificuldade para tornar o discurso das mulheres válido. Múltiplas vítimas atestam que foram abusadas cruelmente por Theo, mas ninguém parece disposto a considerar a verdade na novela das 7. Este detalhe, inclusive, é um dos pontos mais realistas e intrigantes do texto de Rosanne Schwartzman, que soube apresentar de maneira criativa a dura realidade vivenciada por milhões de vítimas ao redor do mundo. A luta continua, e não há dúvidas de que Theo vai pagar o preço pelos seus crimes em algum momento. Sol não vai desistir tão fácil de provar que Theo é um estuprador em Vai na Fé. Depois do juiz do caso ignorar o depoimento de Lui, a bailarina vai tirar uma carta da manga para impedir a derrota no tribunal. Ela convencerá Kate a colocar a boca no trombone na novela das 7 da Globo. A esta altura, Lumiar já estará arrependida de ter comprado briga no folhetim de Rosanne Schwartzman. Ela finalmente perceberá que o pai de Rafa está longe de ser inocente, sobretudo após ter recebido um vídeo comprometedor de Orfeu. A atuação da advogada, no entanto, deixará o personagem de Emílio Dantas em uma situação para lá de confortável no julgamento. Ela não só terá massacrado Lu e Lorenzo na audiência, como também terá minimizado o depoimento de uma testemunha-chave, a senhora que viu o mau caráter arrastar Sol por uma rua escura 20 anos atrás. Para reverter a situação, a dançarina vai fazer um pedido desesperado para Kate nas cenas que serão exibidas neste sábado. Primeiro, você podia ajudar a derrotar o Theo. Seu silêncio ajuda a deixar esse homem livre, argumentará ela.
E eu lá tenho esse poder todo, questionará a filha de Bruna. Você tem a verdade do seu lado e a verdade é muito poderosa, insistirá a Beck em vocal. Mesmo diante de tanta resistência, Sol tentará mais uma vez. Ele pode fazer outras vítimas, alertará ela. Não coloca isso nas minhas costas, pedirá a Kate, bastante mexida. Theo vai preso? Lumiar perceberá que errou feio assim que o juiz der o seu veredito. O Ministério Público e o assistente de acusação requereram a condenação do réu. Por sua vez, a defesa pede a absolvição do acusado. Este é o relatório, e passo a fundamentar minha decisão, explicará o magistrado. Considerando a ausência de provas materiais e acolhendo as provas testemunhais com seu devido peso, as dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram sanadas. Assim, no mérito, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não restou comprovada. Absolvo Theo Camargo Bastos das acusações imputadas nesse processo.